O PT tem a presidência da República e, no entanto, o vento está soprando para o outro lado. Você conversou aí com várias pessoas e esse, digamos, é um dos assuntos da sua vida, refletir a respeito da esquerda brasileira. O que a gente está achando? Então, Fernando, esses dias eu conversei bastante com bastante gente, aí na esquerda, no PT e de outros partidos e tal. E assim, o que eu achei a boa notícia é que eu acho que, pelo menos em off, todo mundo sabe o tamanho do problema. Então, assim, pode até ser que os presidentes dos partidos lá, Gleisi, façam um discurso dizendo, não foi tão ruim assim e tal. Mas, pelo menos falando em off, todo mundo reconhece que foi uma eleição muito ruim para a esquerda. Vários deles enfatizaram esse aspecto que, assim, isso não é uma nova onda, isso ainda é a onda anterior fazendo efeito, né? Então, por exemplo, vários candidatos de esquerda tiveram muita dificuldade. Eles estavam quase todos na oposição, porque a última eleição para prefeito foi muito ruim para a esquerda, e disseram que esse ano realmente concorrer pela oposição foi muito difícil, porque os prefeitos estavam com muita grana e se reeleger foi muito fácil. Mas todos eles admitem que, assim, o quadro geral continua muito ruim. Os mais otimistas um pouquinho dizem o seguinte, bom, o PT no momento é um partido em reconstrução, é um partido que levou uma surra ali naqueles anos do impeachment, da prisão do Lula, etc., que muita gente previu que ia acabar, não acabou, ganhou a presidência da República, mas agora tem que começar essa reconstrução de tijolinho, tijolinho. Tem que começar lá, elegendo um carinha lá do MST numa cidade, elegendo aquele trabalho de base devagarzinho, né, fazendo um processo meio lento, que vai demorar muito tempo. E, inclusive, algumas pessoas acham que isso já começou, assim, que, numa certa medida, assim. Então, você teve movimentos sociais que elegeram vereadores, um início de coisa mais ou menos assim, e o desempenho do PT foi até um pouquinho melhor do que na última eleição, em termos de quantas prefeituras elegeu, etc. Mas o que todos concordam é que essa reconstrução da esquerda está muito mais lenta do que o tsunami de direita que está vindo do outro lado. Seja pela direita máquina, seja pela direita de rede social. Então, por um lado, todos eles reconhecem assim, tem um problema de quais são as ideias circulando mais facilmente pela sociedade. Né? Tem um debate que não é eleitoral, tem um debate que a esquerda tem que convencer o público das suas ideias, porque houve uma ofensiva que ela tem as melhores soluções, os melhores caminhos para resolver os problemas. Exato, e esse também é um processo lento, isso não vai acontecer de uma hora para outra. E, ao mesmo tempo, tem essa reconstrução mais institucional, de ganhar eleição, etc., em que é cada vez mais consensual que essas alianças com o centro são o horizonte de curto prazo. Assim, você vai ter que abdicar de cabeça de chapa em vários lugares, você vai ter que apoiar candidatos ao Senado, por exemplo, que os bolsonaristas pretendem fazer uma ofensiva grande, né, na eleição do Senado ano que vem, para tentar fazer o impeachment do Alexandre de Moraes, aquelas coisas. Então, a esquerda já, em vários lugares, provavelmente vai ter que desistir dos seus candidatos para apoiar uns candidatos mais de centro, mas o quadro é de muita apreensão, né, do que vai ser feito. Uma coisa que eles ficaram contentes esse ano é que voltou a ser possível o cara com a camisa do PT, a bandeira do PT, ir em qualquer lugar da cidade fazer campanha, que não estava sendo. Assim, tinha vários lugares em que ele corria risco de apanhar. E eles disseram, isso aí mais ou menos acabou. A gente viu poucos casos, e uns casos assim meio aberrantes, são nos lugares muito Brasil profundo, assim, mas que em geral eles tipo falaram que foi bem mais fácil Freire, fazer campanha. Brasil profundo, Oscar Freire. Não, eles disseram assim, foi bem mais fácil você sair para fazer campanha com a bandeira do PT, assim, teve muito menos problema. Agora, eu queria chamar a atenção para um negócio. Essa eleição já está criando questionamentos para a direção do PT. Sempre bom lembrar. O mandato da direção atual do PT acabava ano passado, 2023. Eles tomaram uma medida lá, de acordo de todo mundo lá, de prorrogar esse mandato até depois da eleição municipal, justamente para esperar a eleição municipal. E aí eles iam ver o que iam fazer. E baseado nesse resultado que a gente teve, as perspectivas da direção atual não são boas. Tem muita gente que defende preservar a Gleisi, porque partiu uma onda de ataques violentos contra ela, porque a Gleisi conseguiu muito respeito dentro do PT pela coisa de ter sido a presidente do pior momento, de ter sido a presidente na hora que realmente você queimava seu filme irremediavelmente se você fosse presidente do PT. Então, assim, tem muita gente que dá esse crédito para ela e fala, não, isso aí vamos preservar a Gleisi, mas que, por outro lado, já vinha tendo uma articulação grande para substituir a direção atual, e o nome mais cotado vinha sendo o do Edinho, que era o prefeito de Araraquara, que perdeu agora. Quer dizer, ele não perdeu, a candidata dele perdeu em Araraquara. Eles ficaram desolados com essa derrota, eles não esperavam, né? Exatamente, essa era uma prefeitura que o PT esperava ganhar. Isso deve enfraquecer um pouco aqui o Edinho, mas eu não sei sinceramente se vai enfraquecer muito, porque os outros nomes cotados, a própria Gleisi e o José Guimarães, nenhum deles é campeão de votos, né, cara? Eu particularmente não acho que essa derrota dele em Araraquara vai mexer muito com as chances dele, não. Ele é provavelmente o favorito para ser o novo presidente do PT. Porque tem muita gente, a crítica não é tanto assim, umas coisas de estratégia geral e tal, mas teve alguns pontos que eu ouvi de algumas pessoas influentes, que foi o seguinte, por exemplo,
o PT devia ter marcado mais a coisa da frente ampla já desde o começo do governo. Por exemplo, uma das pessoas que eu conversei falou que devia ter tido uma mesa da frente ampla, devia ter tido uma espécie de núcleozinho ali de partidos da frente ampla que se reunissem para discutir estratégia regularmente e tal, e já se apresentasse na eleição, tentando fazer uma articulação já no começo da eleição. Né? A pessoa que me disse isso, inclusive, falou o Boulos podia ter feito isso no começo da campanha dele. O Boulos tem empresário que apoia o Boulos, tem até gente de mercado financeiro que apoia o Boulos. E talvez tivesse sido uma boa ideia ele já começar a campanha mostrando esses apoios, né, e tal. E, obviamente, dirigentes importantes reconhecem que houve erros de estratégia, claro, né? Por exemplo, Belo Horizonte, que a gente falou aqui, né? Assim, o candidato do PT teve uma votação muito pequena para um partido que já governou o Estado, já governou a cidade várias vezes e tal. Eu acho que a primeira consequência prática para o PT vai ser esse questionamento com relação à direção. A briga agora para essa mudança vai ser muito pesada. A avaliação do partido vai inteiramente na linha do que a Ana Clara falou no final do bloco anterior, que essa eleição municipal não tem impacto nenhum para a eleição para presidente em 2026, mas atrapalha imensamente o PT na eleição para deputado, entendeu? Porque, como disse a Ana, os vereadores vão fazer campanha para os deputados do seu partido e o PT vai ter pouco vereador. Então, isso deixou o pessoal, a direção do PT bastante desolada, assim, eles estavam contando com um desempenho um pouco melhor em algumas cidades grandes para facilitar a eleição de deputado federal em 2026. Então a gente está pintando aí um congresso conservador em 2026. Provavelmente. O que a gente não sabe é se ele vai ser tão bolsonarista. É perfeitamente possível que o bolsonarismo não se dê bem na próxima eleição, mas por esse raciocínio, pelo menos, o que vai contar é máquina. E aí são os partidos do Centrão que estão saindo na frente. Uma questão que eu ouvi tanto de um dirigente do PT como de um dirigente de um partido aliado. Uma avaliação que assim, a esquerda, quando o Lula ganhou, achou que a esquerda tinha vencido e não era o caso, entendeu? O Lula venceu o Bolsonaro, no fim. E o Lula venceu o Bolsonaro por muito pouco e só conseguiu esse muito pouco por causa da Frente Ampla. Então, não é que houve uma vitória das ideias de esquerda dentro da sociedade brasileira, entendeu? Assim, isso não aconteceu. E tinha gente de esquerda meio iludida a esse respeito, falando assim, pronto, aquela era que a direita mandou no Brasil, o Temer Bolsonaro passou, acabaram. Exato, não aconteceu nada disso. E eu até fiquei feliz de saber que a impressão geral é essa, então não tem muita gente mentindo para si mesmo entre esses dirigentes. E, enfim, eu queria lembrar que, acho que já disse isso aqui algumas vezes, uma hora é bem provável que a esquerda vai ter que se juntar toda numa federação. Os partidos de esquerda. No momento você tem o PT com o PCdoB e PV, você tem o PSOL com a Rede, mas essas federações que existem foram feitas só para pequenos partidos não perderem, cruzarem cláusula de barreira, aquelas coisas. Né? O PCdoB ia perder, o PV ia perder, o PSOL e a Rede iam perder, então. Mas agora é provável que haja uma negociação para uma federação mais sólida, dos partidos médios e maiorzinhos. Mas é interessante isso porque no campo progressista, o PSB, o que representa hoje? O PSB tem duas lideranças. O João Campos, que é o prefeito reeleito de Recife, é uma liderança em ascensão, clara. A Tabata é uma liderança também, apesar de não ter tido um bom desempenho, mas 10%, enfim. Tem outros nomes. O PSB representa o quê? O antigo PSDB? Então, não, eu acho que não. Eu acho que o PSB... Aliás, pouco a gente lembra. O PSB é um dos partidos mais antigos do Brasil, né? O PSB, depois, quando acabou o governo Vargas, eles fundaram lá, o Antônio Cândido era do PSB. E eu acho que eles sempre tiveram uma estratégia de ser o partido um passo mais ao centro que o PT, né? E eu acho que eles estão novamente tentando reconstruir nesses termos. Eles vinham tendo um crescimento consistente até aquela eleição em que o Eduardo Campos foi candidato e morreu no meio da campanha. E no momento que o Ciro rompe com eles, né? Justamente para não apoiar o Eduardo Campos. Eu nem tô pondo o PDT nessa conversa, que o PDT virou essa coisa Mangabeira e Ciro, né? Essa loucura. Mas ainda tem. Mas eu acho que se você for no Rio Grande do Sul, por exemplo, ainda tem gente. Tem PDT. Que tem aquela convicção. No Rio de Janeiro ainda tem uma ou outra. O PSB, por exemplo, elegeu bastante gente. O Cid Gomes entrou pro PSB, né? E ganhou um monte de prefeitura no Ceará. Então, assim, teve vários estados do Nordeste onde eles conquistaram muitas prefeituras. Eles conquistaram mais prefeituras que o PT, inclusive. O problema do PSB é que ele é muito menos homogêneo nacionalmente do que o PT, por exemplo. Então, você tem candidatos pelo PSB Brasil afora que realmente não tem nada a ver com o perfil do partido, né? Porque o partido justamente ficou meio no exílio aí muito tempo, meio em crise e tal. Mas eu acho que é um negócio para se prestar atenção. É um dos aliados que o PT adoraria ter numa federação. Mas para o PSB... Eu conversei com um cara do PSB na eleição passada e ele estava no meio de uma negociação de federação. Ele dizia assim, se a gente entrar agora e se o voto dentro da federação for pelo número de deputados, etc., basta o PCdoB ficar do lado do PT que ele ganha tudo da gente. Então não dá pra gente entrar. Se a gente entrar, a gente se dissolve dentro do PT. Então o que o PSB gostaria, o PSB gostaria de entrar com todo mundo. Entrar com o PDT, com a Rede, com o PSOL, todo mundo. Porque aí
o poder o PT continua sendo o sócio majoritário desse troço, mas com dilui. Com possibilidade de perder. Exato. O PT pode perder uma votação, entendeu? Eu acho que o caminho é esse. Um dirigente muito importante do PT falou que acha que também é, mas que no momento não há nenhuma conversa nesse sentido. Mas de ouvir de um outro cara que isso vai acontecer, a gente só não sabe em quantos passos. Assim, se vai ser juntar todo mundo uma vez, ou se vai se juntar fazer duas federações de esquerda de tamanho razoável para se juntarem depois. Mas eu acho que o pessoal da esquerda precisa mais ou menos começar a se conscientizar que a tendência é essa. Porque do outro lado, está havendo uma partidarização da vida brasileira pela direita. Os partidos de direita estão se consolidando enormemente. E aí tem uma coisa muito interessante que eu ouvi de um petista falando. E eles aprenderam com a gente. Eles agora, os partidos de direita são mais organizados, têm formação política, eles dão curso de formação política para militância, tem secretaria de mulheres, tem secretaria de jovens. Quando a Marta Suplicy foi para o PMDB, por exemplo, ela virou para o Jucá e falou, vou fazer uma iniciativa com a secretaria de mulheres. Aí o Jucá falou, mas não tem, entendeu? Eles já passaram desse ponto, né? Já não estão mais. O Brasil está se tornando um país de partidos, né? A política brasileira está se tornando uma coisa de partidos mais forte por causa da reforma política de 2017. E eu acho que a esquerda precisa começar a se conscientizar que não vai sobreviver se ficar todo mundo com o seu feudozinho lá, não. Perfeito. Eu queria jogar uma reflexão aqui até para vocês falarem o que vocês acham. Porque quando a gente olha na frieza dos números, não dá para dizer, falando no âmbito municipal, que a esquerda foi muito forte em algum momento, assim. A Folha fez um gráfico, dá para ver muito claramente a evolução de todos os partidos nas eleições municipais. Por esse gráfico você vê que o PT, ele cresce no âmbito das eleições municipais, depois da eleição do Lula em 2002, e depois ele vai arrefecendo. Chega num pico e vai arrefecendo. 2008 ainda o PT, que a eleição é muito forte ainda, 2008, que é metade do segundo mandato do Lula, ali o PT conquista muitas prefeituras em 2008. Sim. Bom, e a partir daí tem, assim, a partir de 2010, 2011, você vê que vai caindo e agora melhorou em relação ao que já foi. E lá dá pra ver muito claramente, assim, o PSD substituindo o MDB, o PSDB sendo substituído pelo PL. No grosso, olhando de forma muito até generalista essas informações partidárias, não fica parecendo que o Brasil sempre foi um país que escolheu prefeitos de esquerda, assim, nos últimos 20 anos, por exemplo. Você teve um período específico que acabou. E o Lula era um cabo eleitoral sem precisar fazer muito esforço para isso, né? Porque ele realmente, quando ele entra, a vida melhora. As pessoas não podem esquecer que o PT chega à presidência em 2002 em cima da pauta da justiça social. A gente vinha de uma década de crise, anos 90, FMI, desvalorização da moeda, juros altos para a população, ProER para os bancos, enfim. A pauta da esquerda era uma pauta muito assim, peraí, vamos dividir um pouco isso aí. Era uma pauta de justiça social, majoritariamente. E aí você tinha toda uma questão em volta disso. Quando as demandas da esquerda começam a caminhar no sentido da igualdade, da equidade, da diversidade, você vê que a população meio que fala, peraí, não sei se eu quero isso aí não, né? Então, as coisas começam a mudar. Então, eu fico me questionando, queria que você, Fernando e Celso, falassem o que vocês acham. Eu concordo totalmente com o que você disse. O PT é um pouco uma anomalia na história política brasileira, quer dizer. Eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Isso aí não quer dizer necessariamente que assim, o brasileiro é conservador por natureza, etc. Primeiro que assim, na eleição mais plebiscitária que tem, a eleição mais direta que você pergunta para a população o que você quer, que é a presidencial, a esquerda saiu bem pra caramba. Entendeu? O PT é o maior vencedor de eleições presidenciais da história do Brasil. Os outros dois são o PSDB e o velho PSD, o do Juscelino. Entendeu? E somando os dois não dá o que o PT tem. Então, enfim, a esquerda se deu muito bem na grande majoritária, né? Então, você não pode pegar um país que elegeu 5 dos últimos 6 presidentes para a esquerda e dizer esse é um país reacionário pra cacete, entendeu? Então, assim, eu acho que tem que tomar um certo cuidado com isso. Sempre bom lembrar também, que a gente já falou aqui, tem uma questão do Brasil ter começado a sua transição política com a classe política da ditadura, entendeu? Onde a esquerda tinha sido extirpada, tinha sido proibida, então começou com a esquerda praticamente do zero e os outros caras com a máquina rodando. Então, assim, o que parecia que ia acontecer é o seguinte, que o PT era um movimento natural de reverter essa vantagem inicial da direita, né? Pelo fato de a gente ter começado com a classe política da ditadura. E enquanto nesses 20 anos que pareceu que a democracia brasileira estava funcionando, ali 94, 2014, isso vinha acontecendo mais ou menos, com idas e voltas, né? Mas, enfim, reverteu drasticamente nessa última onda de direita que teve.
e você somando uma onda de direita socialmente enraizada, que não era no começo da Nova República. A direita era basicamente máquina política. E agora não é, cara. Agora tem igreja, tem movimento, tem, enfim... É um troço, organizado. é muito mais embasado assim na sociedade, sabe? Capaz de sobreviver na oposição, por exemplo, que a direita não era, entendeu? Quando a direita perde a presidência, eles se ferram, cara. Eles não tem mais... Sem máquinas, eles não tinham mais nada. Então, assim, você junta essa vantagem inicial com essa onda de direita recente e vira essa surra aí que a gente É uma tá loucura vendo. que um país com tanta desigualdade seja tão suscetível a esse discurso de direita, né? É curioso isso, esse novo discurso de direita, coisa do empreendedorismo, do avanço evangélico, enfim, conjunção de coisas, a hegemonia do agro, enfim, tem uma série de fatores aí que contribuem E a falta para... de saídas coletivas, né? Falta de saídas por sindicatos fortes ou por movimentos reivindicativos que criariam um outro clima ideológico. Esse mundo né? do trabalho atomizado, que o patrão não tem cara Exato, mais, que é, né, você não sabe para quem você está trabalhando e você acha que é empreendedor quando você não tem 13º, não tem férias, não tem direito, se ficar doente não tem plano de saúde, não tem nada, mas você acha que tá legal. O clima ideológico tá ruim para a esquerda, em geral, de qualquer maneira. Para qualquer solução coletiva, Isso, como exato. você falou, né? Não sei se é o espírito do tempo, se isso vai mudar, mas a impressão que dá é que não vai mudar. Não, uma hora que muda. realmente Assim, a questão individualista, ela não é de hoje, acontece Como ali. disse, uma hora muda, talvez o mundo acabe antes. Sempre é possível também. Um último fator que eu queria colocar, tem pessoas que concordam ou não com isso, eu só vou jogar aqui para vocês e deixar por aí, que é a questão da queda do fluxo migratório interno do interior para as grandes cidades. O último levantamento do IBGE sobre isso é de 2011, então é super defasado. Mas já em 2011, era muito perceptível que as pessoas estavam se movendo muito menos do interior para as capitais, permanecendo em lugares, muitas vezes, de valores mais arraigados, né, mais conservadores, com menos contato com diferença, com diversidade que tem nas grandes cidades. Isso também acabou impulsionando essa questão, porque por que as pessoas estavam migrando menos? Porque o interior do Brasil começou a prosperar. O interior do Brasil começou a suprir as demandas econômicas dessa população, então eles não precisavam mais migrar. Vejam vocês a ironia, né? Você claramente tem o enriquecimento do interior do Brasil no governo Lula, né? Com o início da alta das commodities, com o crédito rural a juros zero, a rodo para os produtores rurais. Tudo isso acontece no governo Lula, esse fortalecimento econômico dessas regiões que acabaram... Você tinha me falado isso outro dia, eu tô até agora pensando nisso. Eu acho uma hipótese muito interessante. Eu não sei qual é o peso disso, mas eu acho que isso aí pode ser uma parte da explicação, sim.